Nós, seres humanos, com a ciência que temos hoje, ainda não fomos capazes de pisar em Marte. Um dos maiores desafios hoje para poder mandar um ser humano para Marte é fazer com que ele consiga se manter bem biologicamente durante esses 7 meses de viagem em gravidade zero. E depois disso ainda poder permanecer no solo de Marte pelo tempo que precisar e depois retornar para a Terra durante mais 7 meses em gravidade zero. Ou seja, é muito tempo para um ser humano biologicamente adaptado para o planeta Terra permanecer longe daqui com gravidade zero ou até mesmo com uma gravidade bem baixa como a de Marte, cerca de 1/3 da gravidade da Terra. Então, para isso, diversos estudos são feitos daqui da Terra mesmo pelos nossos telescópios. Só que para estudar muito bem a geologia do planeta, precisamos estar lá para poder pegar um pouco daquelas rochas, poder quebrá-las, poder ver como que elas são compostas e poder até mesmo procurar alguns sinais de vida. Já que nós não podemos ir até Marte, a maior solução é mandar robôs para lá. E é isso que grandes polos científicos como a NASA vem fazendo há décadas. O último robô enviado para Marte, em 30 de julho de 2020, pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro de 2021, com uma missão planejada de pelo menos 1 ano na superfície do planeta. Após pesquisas anteriores realizadas por outros robôs que foram para estudar a geologia do planeta, dessa vez Perseverance foi para buscar bioassinaturas, ou seja, para tentar descobrir se no passado do planeta houve vida. Diversos métodos são utilizados para que Perseverance consiga buscar algum sinal de bioassinatura, como por exemplo desintegrando rochas através de laser para examinar por um espectrômetro o vapor da rocha e procurar se ali tem alguma composição criada por micro-organismos. Isso é ou não é um filme de ficção científica futurística já acontecendo? Só que uma dúvida que surge então é: quem está controlando esses robôs? Eles são programados para trabalhar durante todo esse tempo de modo automático ou será que tem alguém por trás dos robôs tomando todos os comandos? E é isso que você vai ver hoje aqui no Achei Saturno. Essa matéria foi escrita por Lydia Kivrak, da Universidade da Flórida, em 16 de março de 2022. Primeiramente, sempre que a gente for analisar as pesquisas dos rovers, a gente vai perceber que elas são informadas com um Sol. Essa palavra Sol, que acompanha todas as pesquisas dos rovers, significa o dia que esse rover está trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente manda um rover para Marte, após concluir um dia nesse planeta, ou seja, no caso de Marte, após o planeta completar sua rotação, é determinado um Sol. Então a gente não pode dividir as tarefas do dia do rover baseado nos nossos dias, porque um dia em Marte significa 24 horas e 37 minutos. Então lá o dia é mais longo do que aqui na Terra. Sendo assim, se as tarefas dos rovers fossem divididas para cada dia, esses 37 minutos sobrariam e após alguns dias já ia começar a ficar confuso as atividades dele que teriam que ser feitas de noite ou de dia, porque o horário de Marte com o horário da Terra não iria bater. Então para isso as tarefas dos rovers são divididas em Sol. Cada Sol é um dia do planeta. Mas vamos lá, estamos aqui para entender quem está por trás desses rovers. É preciso uma equipe para planejar as atividades diárias do Perseverance, incluindo pessoas em muitas funções diferentes. Um desses papéis é chamado de documentarista tático, ou TDOC. O documentarista tático toma notas das decisões tomadas ao longo do dia à medida que o plano do rover muda, e compartilha essas notas com a equipe para que a equipe de planejamento do dia seguinte saiba o que aconteceu e por quê. O Sol desse planejamento, ou seja, esse dia de Marte, começa com uma reunião chamada Kick-Off, onde é discutido qual era o plano do Sol anterior e quais serão as principais decisões que deverão ser tomadas no Sol de hoje. Já se sabe muito do que estará no plano de hoje por causa do planejamento de semana a semana, chamado planejamento de campanha do rover. Por exemplo, já se sabe se nesse dia haverá perfuração, abrasão ou geração de imagens, mas talvez é preciso refinar o plano selecionando um local de abrasão ou selecionando uma hora do dia melhor para tirar as imagens. Se as imagens ou ciência remota estiverem no plano, alvos específicos são selecionados e nomeados por membros das equipes de instrumentos. A equipe também pode usar modelagem computacional para ver aonde o espaço de trabalho será sombreado durante diferentes horários do dia, e pode alterar o tempo de captura das imagens para que fiquem totalmente sombreadas ou totalmente ao sol. Bom, isso nada mais é do que uma previsão do tempo que é feita em Marte com os dados que já foram coletados do planeta. Então, através desses dados, a equipe escolhe o melhor horário e o melhor local para tirar as fotos. O posicionamento das imagens pode ser ligeiramente movido se for visto algo interessante que vale a pena colocar na foto. Às vezes nem tudo pode se encaixar no plano e itens de menor prioridade são passados para o dia seguinte.
Essa parte do Sol de planejamento geralmente são de decisões rápidas e com mudanças também rápidas. Por isso é necessário que o TDOC preste muita atenção e faça anotações meticulosas. A próxima reunião importante após esse planejamento é a Declare Plan Meeting, que acontece cerca de 2 horas após o desenvolvimento do plano. Nessa reunião, geralmente é confirmado se os planos do dia anterior foram executados com sucesso. E após essa reunião do Declare Plan, o plano está quase finalizado, mas ainda é importante analisar os recursos do rover, como por exemplo um dos principais pontos, a energia do rover, para saber se ele terá energia para poder executar as tarefas até o final do dia. E isso é um ponto muito importante que eles têm que analisar porque o rover é movido a energia solar. Então durante a noite o rover não carrega energia, ele tem que ter essa energia absorvida durante o dia e ainda executa as tarefas durante o dia. E não é só por causa da luz que o rover executa as tarefas durante o dia. As noites em Marte são extremamente frias e isso pode atrapalhar muito o mecanismo do robô, além, é claro, da escuridão. Também é necessário ficar de olho na quantidade de dados que o rover está coletando e garantir que os dados mais importantes para tomar decisões futuras, como por exemplo imagem de um local de perfuração em potencial, sejam enviados de volta primeiro, com prioridade. E se tudo estiver indo bem, essa parte do dia é a menos movimentada para um TDOC e é a hora que ele pode ter uma pausa para tomar um café. A reunião final que um TDOC participa é a reunião de reconciliação. O plano é bloqueado nesse ponto e então é revisado o plano finalizado mais uma vez. Após a reconciliação, ainda há trabalho para o resto da equipe. Eles fazem o uplink do plano para o rover, ou seja, eles mandam a informação para o rover, mas o plano em si está concluído. Cerca de 6 horas após o início do planejamento, o TDOC finaliza e envia suas anotações para a equipe para concluir o seu dia. Isso é de forma bem resumida a rotina por trás de cada um dos rovers e que com certeza tem muito, mas muito trabalho e muita atenção envolvida nessas atividades, pois estamos falando de um robô situado em um outro planeta que envolve um planejamento enorme de anos e um alto valor investido. Mas é através desses dados dos robôs de Marte que a gente consegue descobrir muito mais sobre o planeta e, consequentemente, muito mais sobre a história também do nosso planeta e os rumos que a Terra pode levar, ou então um pouco da história do nosso passado. Todos os dados obtidos de outros planetas em todas as missões científicas servem para encaixar as informações que precisamos para entender mais sobre o nosso sistema solar e, consequentemente, sobre a história do nosso planeta. Não só como foram esses outros planetas no passado e, consequentemente, como foi a Terra no passado, mas também quais são os rumos que a Terra pode levar. Ou seja, são informações valiosíssimas e que para nós, meros civis longe desses núcleos científicos, não conseguimos utilizar essas informações hoje, mas os laboratórios utilizam e é através delas que as tecnologias surgem e que nós descobrimos as futuras necessidades de nosso planeta. Enfim, tudo isso é extremamente necessário para nós e é muito importante que todos nós tomamos muito conhecimento disso tudo. Esse foi só um videozinho rápido para falar um pouco sobre isso, mas você consegue acompanhar em tempo real as fotos tiradas pelo rover Perseverance em Marte através do site da NASA, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Fora essas imagens do Perseverance, vou deixar aqui na descrição também um link de imagens tiradas pelo telescópio, onde eu mostro minhas fotos tiradas dos planetas pelo telescópio e explico um pouco sobre cada uma delas. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, acompanhe todos os conteúdos do Achei Saturno. Tamo junto, até a próxima, valeu!